conversar hoje sobre os sintomas clínicos que compõem a síndrome gripal relacionada à Covid-19. O que a gente tem visto e que é muito importante é que a partir do momento em que a gente começa a ter sintomas relacionados e que podem ser da Covid-19, o rápido reconhecimento e a orientação para o isolamento se tornam muito necessários. Por quê? Porque é aquela questão que a gente estava discutindo sobre a regra de ouro, ou seja, a regra de ouro na transmissão é romper a transmissão como? Isolando as pessoas com suspeita clínica. Hoje, por conta da pandemia e por conta da situação epidemiológica que a gente vive aqui na nossa região, o que é muito importante, a partir do momento que o indivíduo começa a manifestar qualquer sintoma clínico, ele precisa ser orientado e precisa ser isolado e, claro, que ele fique de máscara o tempo todo, inclusive em casa. Os sintomas clínicos mais comuns que a gente tem visto, numa variedade enorme de sintomatologias, são a tosse, a fadiga, o cansaço, os sintomas constitucionais compõem muito isso, associados à febre. Então, a febre quase sempre está presente. A febre na Covid, ela geralmente fica com uma febrícula 37,5, 37,8, mas às vezes ela avança para 38,2, 38,5, fazendo febre. A gente vai chamar de febre aquela temperatura acima de 37,8. Então essa febre geralmente não é uma febre que predomina lá nos 39, 40 graus, é uma febre um pouco mais baixa. Isso é o que a gente vê também em vários estudos com séries de casos, observando uma temperatura que geralmente fica em média de 38, 38,5. A gente tem, além da febre, que pode ser um sintoma na apresentação clínica, mas também, geralmente, quando mais persistente, preocupa mais, referindo uma manutenção do processo inflamatório que o vírus provoca. A tosse desses pacientes geralmente é seca, então algumas coortes mostram a tosse seca presente em 70% a 85% dos casos. A tosse geralmente não tem expectoração, a expectoração vai aparecer talvez em 30% a 37% desses pacientes, então o que predomina é a tosse seca. Uma outra questão é a fadiga, o cansaço. Os pacientes reclamam muito de fadiga e cansaço, de desânimo. Então essa queixa é uma queixa bastante comum. Além da queixa de fadiga e cansaço, os pacientes vão ter muita mialgia, que a gente vai chamar essas questões relacionadas à dor no corpo. Os pacientes referem muito dor no corpo, dor nas pernas, dor nas costas. Essa região da dor nas costas, a dor torácica, é uma queixa que eu tenho ouvido bastante e tem diversos estudos também reforçando essa queixa muito frequente. O vírus ele passa por todos os nossos sistemas e ele pode indiscutivelmente causar, além desses sintomas que são mais comuns que eu acabei de falar, ele pode causar a dispneia. A dispneia ela pode estar presente em 30% a 40% dos pacientes. É uma dispneia que às vezes é incapacitante, sim, vai chamar bastante atenção e vai ser o ponto de ida à emergência e ao pronto-socorro, né, e ao centro de triagem por conta de orientação. É muito importante que a gente não espere muito essa dispneia, essa falta de ar acontecer. No menor sinal, é importante que a gente consiga, sim, fazer contato com o profissional de saúde. Além da dispneia, a gente também pode ter a presença de outros sintomas, como sintomas do trato gastrointestinal, uma vez que existe replicação viral nesse vírus, né, no intestino, em todas as partes desse sistema, e aí esse indivíduo ele pode fazer tanto náusea quanto também diarreia. A diarreia tem sido presente em 30%, 40%, 50% de algumas coortes, mostrando que essa sintomatologia não pode ser desprezada. Uma outra questão que também acontece muito nos pacientes que têm a Covid-19 é justamente as questões de dor de cabeça. A cefaleia é uma queixa relativamente comum, os pacientes se queixam de dor de cabeça, geralmente em alguns pacientes falam de uma dor de cabeça de mais intensidade, que às vezes é passageira e logo depois volta novamente, ou seja, é uma cefaleia que pode acontecer e é muito importante que a gente não se esqueça disso. Com relação à tosse com expectoração, eu queria um adendo também por conta de 2 pacientes que eu já atendi nesse período e que tiveram um escarro hemoptóico, que significa o escarro com sangue, ou seja, o processo inflamatório respiratório é tão intenso que alguns pacientes podem ter sangramento nas vias aéreas e colocarem sangue no escarro.
Geralmente os pacientes também se queixam muito inicialmente de uma questão de garganta, um incômodo, uma dor de garganta, que geralmente é temporário, que não perdura tanto durante toda a evolução clínica, mas na fase inicial a dor de garganta também é relativamente comum. Outras questões são relacionadas à dor abdominal, né, voltando aos sintomas gastrointestinais. A gente também pode ter algumas questões relacionadas a conjuntivite, e a gente tem alguns relatos de quemose, que é justamente um edema e uma inflamação e um processo que acomete a conjuntiva ocular, causando um quadro semelhante à conjuntivite. A gente também vê um sinal que é bem interessante e que a Organização Mundial da Saúde, no dia 23 de março, coloca como sendo talvez um sinal precoce, e a Academia Americana de Otorrinolaringologia sugere que pode ser que essa alteração, que é a anosmia, ou seja, a alteração do olfato, ou a digeusia, que é a alteração do paladar, podem ser sinais precoces e podem vir isoladamente nos sintomas da COVID, mesmo na ausência de outros sintomas. Eu vi um paciente exatamente dessa forma, em que a única queixa era a anosmia com a digeusia. Então é realmente importante que a gente tenha atenção para essa queixa clínica. Com relação à anosmia e à digeusia, essas alterações do paladar e do olfato, uma coisa que eu queria passar para vocês é que um estudo bastante interessante, publicado agora, semana passada, mostrou que esses pacientes que manifestavam queixas de olfato e paladar, geralmente era muito mais prevalente uma evolução clínica indolente, uma evolução clínica melhor. Isso significa que esses indivíduos, eles podem sim fazer um fenômeno clínico mais brando, fazer uma evolução menos grave, né, menos potencialmente grave, pelo menos foi o que foi publicado nesse estudo pela Universidade da Califórnia, em San Diego, mostrando que a normosmia, ou seja, a falta de alteração, né, a falta dessa queixa, também contribuiria para uma maior hospitalização, ou seja, ter anosmia ou digeusia pode funcionar sim como um fator protetor do ponto de vista de mais chance de fazer formas leves da doença. Para vocês terem uma noção, 60% a 86% desses pacientes eram ambulatoriais, ou seja, a anosmia era muito mais frequente nos pacientes do ambulatório, em torno de 35% nos pacientes hospitalizados. Isso é bem interessante, mostrando que talvez essa queixa possa ter um valor preditivo positivo de maior gravidade de doença. Foi um artigo publicado, mas é claro que isso vale a pena para a gente pensar. Com relação às questões mais graves do ponto de vista respiratório, a gente também vê que um percentual de 14%, 16%, 20% vai fazer as formas mais graves, o restante, em torno de 80%, farão as formas leves, estarão dentro dos assintomáticos, as formas leves e as formas no máximo moderadas. Desse grupo todo, dos 20% que vão internar, talvez 4 a 5% precisará de internação na terapia intensiva, e isso é claro que é mais importante, e a gente precisa realmente dar atenção a esse grupo, porque a mortalidade está relacionada nesses pacientes que precisam da hospitalização, que geralmente acontece depois do 5º, 6º dia de internação, ou melhor, do 5º, 6º dia de evolução da doença. Uma outra questão bastante interessante também é que a maioria, 90% dos pacientes, não tem apenas uma queixa, ou seja, eles apresentam uma síndrome clínica, um conjunto de sinais e sintomas. 90% apresentam isso. Em algumas coortes, a tríade febre, tosse e dispneia também são mais frequentes e geralmente indicam uma maior chance de hospitalização quando existem essas 3 sintomatologias associadas. Bom, eu vim aqui falar para vocês sobre isso hoje. É bastante importante que vocês fiquem ligados, porque a partir desse momento, ou pelo menos já há algum tempo, se você tem uma síndrome viral, é possível que você tenha a Covid-19. Então, por isso, redobre a atenção, tome os cuidados necessários, use máscara se precisar sair de casa e fiquem com Deus, se protejam. Até breve.